Você chegou até esse vídeo, que é a segunda parte dessa série de para que e quando usar o Present Perfect, e você já sabe que ele vai ser usado para passado. Que tipo de passado? O primeiro tipo de passado que vai ser utilizado com o Present Perfect é esse que eu vou te falar. Você pausa um pouquinho depois que eu falar e pausa por um instante assim que eu terminar de falar e tenta imaginar essa situação no seu idioma mãe, que é o português do Brasil. Vou te perguntar, é possível que alguma coisa que não tenha acontecido até esse momento na sua vida tenha ficado no passado? É possível que algo que ainda não aconteceu tenha ficado no passado? Pausa e tenta pensar um pouquinho nisso. Bom, eu sei que pode parecer um pouco estranho, mas nós usamos sim o tempo passado, mesmo para falar sobre aquilo que não aconteceu. É só trocar esse não ou esse ainda não pelo nunca. Sim, nunca, nenhuma vez na sua vida. Então, o present perfect, ele vai ser usado nessa primeira lição nossa, porque ele não vai ser usado só para isso, mas a gente tem que estudar ele, a gramática dele, e para cada situação em que ele vai servir, só ele vai servir. Então, para qual situação? Para a situação onde você vai falar sobre uma experiência da sua vida, ou perguntar sobre a experiência de vida de alguém. Você vai precisar pensar nessa questão de experiência de vida? Não, claro que não. Você simplesmente, quando você diz que na sua vida, até esse momento, nenhuma vez na sua vida você fez alguma coisa, automaticamente você precisa utilizar o tempo passado. E quando você vai perguntar para alguma pessoa, alguma, esse nunca vai se transformar em alguma vez na vida. Então, quais são essas palavrinhas que em inglês você vai precisar utilizar com o present perfect? Vamos ver aqui, eu vou compartilhar com vocês. Você vai precisar utilizar essa palavra aqui, o tal do ever. Ever. O que é ever? Ever é já, mas no sentido de alguma vez na vida. Já, como a gente consegue visualizar aqui, ele vai ser utilizado sempre nas perguntas. E ele bate de novo naquilo que a gente acabou de falar, que o present perfect, ele vai ser usado para falar sobre um passado que nunca aconteceu, ou seja, um passado que não diz quando. Concorda comigo que se eu nem sei se você já fez tal coisa, é impossível que eu dê uma data. Então, mais uma vez, a tecla que a gente precisa bater é present perfect, é passado, mas você não pode nunca, jamais, dar uma data para ele. É por isso que ele vai ser utilizado quando eu vou perguntar se você já, alguma vez na vida, fez alguma coisa. Porque como é que eu vou dar uma data se eu nem sei se você já fez essa coisa? Certo? Aí você pode responder sim que você já fez, mas sem dar a data. Porque se você der a data, vira um outro tempo, não é present perfect. Mas, muitas vezes, como o present perfect vai ser utilizado para falar sobre experiências de vida, sobre coisas que não são comuns de se fazer, a resposta quase sempre, nesse caso, quando você pergunta com ever, ele vai ser respondido com uma outra palavra-chave do inglês, do present perfect, que é o contrário ou a negativa do ever, que é o never. Never nada mais é do que o ever junto do N, que significa negativo, not. Então, never é nunca, sim, mas na verdade ele é nenhuma vez na vida. Sim, se você nenhuma vez na vida fez uma coisa, quer dizer que você nunca fez uma coisa, certo? Então, nós precisamos
continuar entendendo isso. Present Perfect não pode falar quando aconteceu. Ele é usado para passado? Sim, mas você não pode falar quando. Por isso que a gente usa ele com o ever, que é o já de alguma vez na vida já, e você vai responder que nenhuma vez na vida fez a coisa, ou seja, nunca. Você vai utilizar o never. Mas e agora? Qual é a estrutura dele? Qual é a estrutura dele? No vídeo 1 dessa série do Present Perfect, você já viu que você precisa utilizar o auxiliar have ou has, se for he, she, it. Agora, e o verbo em si? Como colocar no passado? É bem simples, como já foi mencionado nesse vídeo e no vídeo número 1 dessa série. Mas na parte 3, a gente vai continuar vendo realmente a estrutura e exemplificar. De novo, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo e deixa o like para a gente começar esse canal e logo, logo vai ter um visual mais atraente para ele. Mas presta atenção no conteúdo e não tanto no aspecto aqui. Porque tem muita gente falando bullshit, besteira por aí, num cenário e numa super câmera bonita, como você deve saber disso. Até o próximo vídeo.